Mas pro final do culto nós vamos testemunhar de mais milagres. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Convido todos a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor. E diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler todos juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. Glória ao Senhor. Oremos, queridos e queridas. Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui. Eis aqui a tua igreja que se coloca diante dos teus pés, ansiosa, Pai, por ouvir da tua parte a palavra que muda a história, a palavra que faz o fluxo de sangue cessar, a palavra que traz a cura, a palavra, Senhor, que é Jesus e que transforma a nossa vida e o nosso caminhar. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui de coração aberto e como vaso eu coloco nas tuas mãos para que tu use-me, Senhor, porque eu de mim mesmo não tenho nada para trazer à tua igreja. Nós precisamos de ti, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso coração, que seja terra fértil para boa semente e que dê fruto em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Feliz eu estou porque é a primeira vez que eu ocupo este lugar, porque esse espaço já foi ocupado de outras formas nesse momento. Mas esse lugar aqui é a primeira vez e o nervosismo não é diferente, né? A gente acaba sendo muito repetitivo no início de todo o sermão, no início de toda a pregação, porque é isso. Você não tem o que dizer antes de tudo que você está nervoso, que você não vê em si mesmo condições de fazer nada. Porque eu olho pra você, meu irmão, e tudo que eu posso fazer com você é te amar. Porque dinheiro não tenho, talvez uma casa eu não tenho para poder te oferecer, um carro eu não tenho para poder te levar em casa, você que mora longe. Mas tudo isso eu gostaria de ter, mas não tenho. Mas tenho um sincero abraço, tenho amor, tenho a vontade de trabalhar nessa comunidade, em que durante você já parou para pensar que em 2 meses isso tudo aqui aconteceu? São 7 anos. E Deus mais uma vez mostra que o tempo está na mão dele. E o que ele tem que fazer em 7 anos, ele faz em 7 anos. Aquilo que ele tem que fazer um dia em um dia, o que tem que fazer em 1000 anos é em 1000 anos. E você ainda se preocupando com o que vai acontecer amanhã. Mais uma vez Deus se aprovando e ensinando pra gente que é assim, ó. Faz o que tem que ser feito. O que não dá pra ser feito, quem faz é ele. Porque as coisas no final das contas elas acontecem. No final das contas você não presta mesmo. No final das contas eu não sei como fazer. Eu prometo e não cumpro. Eu minto. No final das contas é isso aí. E qual é a diferença? É que você foi escolhido e escolhida por Deus. Mas por que que Deus escolhe você para acordar? Vou repetir aqui o que o irmão Alves falou. Por que é que Deus te escolhe para acordar? Que contexto maluco é esse? Que coisa louca é essa de guerra, de vida, e que tem que acordar todo dia, tem que pegar o ônibus da Baixada para Gávea para poder estudar, da Baixada para Gávea para poder trabalhar, tem que sair de São Cristóvão para ir já para São Gonçalo, aí acorda, não consegue ir para a faculdade, porque é difícil, porque não tem dinheiro, porque não tem trabalho. Que Deus é esse que podia ter escolhido Ike Batista, mas me escolheu? Ele é maluco? Deus é maluco, Vécio? Ele é Deus. Então ele não precisa olhar pra você como eu olho. Ele olha pra você e te ama. O nome disso é graça. E a graça da graça é que ela é de graça. Mas eu não precisa fazer nada. Não precisa mais se preocupar em retribuir nada. Profeta Jeremias. E desde cedo na escola bíblica, a gente aprende que ele é o profeta resmungão. É assim que a primeira referência que eu tive do profeta Jeremias foi essa. Profeta resmungão. Porque alguém que se dedica a escrever um livro que recebe o nome de Lamentações, sabe o que é isso? É uma pessoa tão imperfeita quanto eu e você,
escrevendo sobre seus momentos de depressão, por exemplo. É uma pessoa que talvez descobriu que estava doente e tudo que ela conseguia escrever era isso. É uma pessoa igualzinha a eu e você, que quando tinha um castelo muito bem construído, descobriu que a base era de areia. E aí a onda veio e levou tudo embora. E aí Deus ensinando que o fundamento é Cristo. O fundamento não sou eu. Que amanhã eu posso não estar aqui. Amanhã nem você pode estar aqui. Eu não sei se eu vou estar vivo ao final dessa pregação. Aliás, não existem um nem dois pastores que eu tenho notícia de que morreram ao final de sermões. Não é o caso. No meu caso, que eu não quero. Mas não é isso. Mas o que eu quero dizer é que tudo está debaixo da soberania dele. E o profeta Jeremias, com seu livro das depressões de Jeremias, das colorices de Jeremias, foi mais um. Mas não foi mais um no sentido de ser um qualquer. Foi mais um escolhido. Que hoje está lá na igreja triunfante e daqui a pouco estará conosco. Isso, na escola bíblica, a gente vai estar explicando melhor sobre certas doutrinas da igreja, muito em breve. E desde já eu quero te convidar a estar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fala termos que não são bem entendidos, ou que são entendidos dentro de um contexto que eu entendia lá quando eu era criança, na minha antiga igreja. E aí às vezes a gente não consegue captar a mensagem. E Betel é uma igreja diferente, não é só porque tem LGBT aqui dentro, não. A ICM não é uma igreja só para LGBTs, é uma igreja para gente. E gente é gente de todo tipo. É pra gente não conformada, é pra gente como eu e você. Mas é uma igreja que tem uma doutrina. E que a gente precisa estar muito atento a isso. Porque toda e qualquer palavra ministrada nesse lugar, ela vai ter uma identidade, uma forma de ser feita. Muito embora não é a nossa intenção normatizar tudo. Mas a gente não pode excluir aquilo que é uma direção do nosso ministério, que é uma visão. A ICM não é uma igreja que nasceu ontem, ela está aí há mais de 40 anos no mundo todo, né, em países que a gente não sabe nem que ela está, porque não pode ser dito que ela existe, né, passando por vários problemas, no Haiti, por exemplo. Eu não tenho notícias de ICM na Rússia, mas se há, deve estar também passando um bom pedaço, né, e a gente aqui reclamando, como Jeremias, porque, né, a Fátima Bernardes resolveu sair do Jornal Nacional. Enfim, são motivos que você procura que não tem nada a ver de fato com problema. Sabe, gente, assim, procura problema? Procura problema. Para poder resolver na vida, porque está sem problema. Então vamos arrumar um problema de fato? Vamos entender o que é problema? Vamos lá então. Nessa mensagem que Jeremias escreve aqui, Jeremias era um profeta que não era amado porque falava aquilo que Deus mandava falar. E entenda que se você fala aquilo que Deus te manda falar, você não vai ser amado. Tem aquele ditado, nem Jesus Cristo transformou água em vinho agradou a todo mundo, não sou eu que vou agradar. E ele transformou água em vinho, e eu nem cachaça sem fazer. Então não dá para transformar, não dá para agradar todo mundo. Jeremias, ele era odiado, porque ele chegava na cara de rei, de sacerdote, da Dilma, do Barbosa, do Calheiros, do Lula, e falava: bando de gente errada, vocês vão ter que se converter, vocês estão fazendo mal ao povo. Era que ele chegava na cara dos pastores, aí eu não vou falar o nome deles não, dos pastores, das pastoras e dos... Não só, quando eu falo pastor e pastora, eu não estou falando só que é da igreja evangélica não, tá? É padre, é pai de santo, é muita gente canalha que tem por aí. E Jeremias era aquele profeta que chegava na cara de todo mundo e falava aquilo que eles não queriam ouvir. E aí quando você começa a ser rejeitado por todo mundo, né? Você fecha o seu quarto, entra lá dentro dele e chora, porque você não tem o que fazer. Você não tem um amigo para sair para o shopping, ninguém vai bate com você, porque ele vira chato. E era isso que Jeremias, era essa a porção de Jeremias que sobrou. Vamos entender como é que Jeremias chega a esse, trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu vou ler alguns versos do capítulo 3. Você não precisa acompanhar lendo não, você pode me ouvir. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos.
edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. E tem cantora por aí que canta que Deus não rejeita a oração. Deus rejeita a oração, sim. E existem momentos que Deus coloca isso para que você viva para o teu crescimento, para que você entenda certas coisas. Está orando errado, está pedindo errado, está querendo errado. Voltando aqui. Verso 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso, não como eu, gordinho, mas à espreita de um leão de emboscada, em situação de apuro mesmo. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui eleito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Lembra na escola quando cantavam, sei lá, ele é feio, viadinho, viadinho, não era assim? Era isso que fizeram com Jeremias aqui, não era isso? Ele virou a canção de escárnio. Não gosto muito de falar de bullying não, mas foi isso que ele estava sofrendo, algo parecido. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, e o profeta bebeu. Fez-me quebrar com pedrinhas de areias os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma e esqueci-me do bem. Então a gente já entendeu que é comemoração, é dia de aniversário, mas esse tema que o conselho escolheu é complicado. Mas por quê? Que justamente esse é o título ou o tema desse aniversário. Porque a igreja, desde que a igreja, passa por tribulação. Foi assim com a igreja de Paulo, com a igreja de Timóteo, com a igreja lá que João escreve. João chama para a mão os caras lá que estavam fazendo besteira na igreja. E você acha que às vezes só porque a gente discute está sendo demais? Não está não, já foi pior. A igreja ela sofre perseguição de fora, de dentro, extraterrestre, espiritual. Amiga, se a igreja se junta, é para sofrer perseguição também. Porque é mais ou menos assim. Eu não tenho pergunta, eu não tenho resposta para as perguntas existenciais da vida não, tá? Mas aí a gente pergunta, mas por que eu? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Virar chacota, ficar em depressão, engordar, envelhecer. Querido e querida, isso é inerente ao seu chamado. Se você for escolhido por Deus como profeta, você não tem escolha. A tribulação é algo que você vai ter que passar. Chamado. Se eu sou chamado, isso implica um movimento na minha vida. E aí, enquanto eu estava fazendo essa reflexão, eu não podia não lembrar das performances de adoração do André, por exemplo. Porque é movimento. E ainda tem gente que pergunta por que tem que ter dança na igreja, né? Por que tem que ter dança na igreja? Coisa feia, coisa estranha, né? Umas senhoras absurdas gospel, né? Tem muitos assim, né? Porque a gente precisa entender que chamada é isso, é movimento. E o que é movimento? Movimento é aquilo que tira as coisas do lugar. É aquilo que modifica você e ao outro. Heráclito dizia que uma mesma pessoa não pode mergulhar no mesmo rio 2 vezes. Porque se você mergulhou naquele rio, quando você sair, nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo. No mínimo você ficou molhado. Algo acontece quando existe um chamado. E o que acontece? É um movimento.
momento do vento que vem e sopra. E tira as coisas do lugar mesmo. E desestabiliza aquilo que você pensa que é a sua base. Ah, mas eu tenho emprego público, eu tenho doutorado, ninguém vai me tirar dessa vidinha medíocre que eu levo, não. Não vai, não? Se o vento soprar... E não é evangelho de ameaça, não. É a realidade da vida. Não é? O Ike era... Qual era a colocação do Ike nos mais ricos do mundo? Sétimo. E agora tá só Jesus, né? Ainda assim muito rico, né? Ainda assim muito rico. Ou seja, não tá fácil pra ninguém, não. Você pensa que você tem estabilidade por conta do seu emprego? Por conta das suas amizades? Vai confiando no homem pra você ver onde é que você vai parar. Como diria minha mãe, reverenda Jussara, debaixo do barrinho, debaixo da terra. Fique confiando nas pessoas, em vez de confiar em Deus. Não estou dizendo que você não tem que confiar no seu irmão, não. Estou dizendo que você tem que ter primeiro o seu alvo em Jesus Cristo. Porque é para isso que nós somos igreja. O chamado é isso. É entender que Jesus é essa ação, esse verbo, essa palavra que tira as coisas do lugar e desestabiliza. E a tribulação é o resultado do exercício do chamado. Porque se você tira alguma coisa do lugar, o que Newton já me ensinou é que tem uma reação do ambiente a isso. Só que a tribulação também acontece quando você nada faz. Quando eu fico lá no meu movimento retiro no uniforme, ou fico no estado da inércia, eu tenho alguma reação? Não. Nada acontece. Mas se as coisas já estão ruins e nada acontece para melhorar, elas vão continuar ruins. E se eu, no momento em que as coisas estão ruins, me preocupo somente em ficar relatando a minha depressão, não que você não deva fazer. Meu querido, procure seu analista, procure seu psicólogo, seu psiquiatra, seus profissionais da saúde mental, procure sim. E não vem achar que diácono e pastor vai resolver seus problemas dessa forma, porque não vai, não. Se chegar no gabinete e a gente entender que o problema não é da parte de aconselhamento, indicaremos um profissional. Ou pelo menos mandaremos, né? Porque eu não conheço nenhum para poder indicar, né? Propriamente dito, não tem como fazer isso. Mas encaminharemos para um profissional de saúde. Tá doente, meu querido? Procura um médico. O movimento é esse. Se eu fico no mesmo lugar, eu tenho tribulação. Se eu me movimento, eu tenho tribulação. Vai correr para onde? Bom, pelo menos eu prefiro ser chamado. Vou estar na tribulação, mas vou estar fazendo algo para mudar, mas vou estar movimentando a minha vida, vou estar crescendo, vou estar vivendo em comunidade, e não vou estar só dedicando a minha vida a relatar as minhas tristezas. Isso não é fácil, não. Nunca foi. E talvez Deus tenha escolhido homens e mulheres como o profeta Jeremias e como outras e outros na Bíblia, justamente por saber que essas pessoas sentiam na pele, na carne, a marca da tribulação, da luta. Deus se fez homem e veio aqui na terra também para isso. Para sentir na pele o frio, a fome, o medo. Então, entendemos que a tribulação ela é da vida. Então, se eu passo por tribulação é porque eu estou vivo. Só por causa disso. Não tem o diabo está furioso, eu tenho pecado. Não tem nada disso. Tem a vida que é assim. Então, vamos parar de colocar a culpa em Deus? Deus, por quê? Não é Deus por quê. É Deus, já que aconteceu isso, o que eu posso fazer aqui agora? Me mostra um caminho para eu poder caminhar e sair desse lugar. Tira-me do vale, não era isso que cantava Isla? Todos cantavam Isla, tira-me do vale. Mas aí, Senhor, eu quero liberdade, eu quero sair desse círculo vicioso que eu estou andando. Eu não quero ficar que nem o povo no deserto, só reclamando, só arrumando problema, não. Eu quero sair daqui. E se você não consegue ver, olha para Jesus que Ele te mostra. E se eu não consigo caminhar, segura na mão de Deus e vai. São coisas, na verdade, que a gente sabe e repete desde muito pequenininho. Mas a presbítera Léa nos ensina que o óbvio ele precisa ser repetido. Porque eu esqueço.
Esqueço das coisas simples, sabe? Mas tem coisas que você não vai esquecer, né? Se você enfiar o dedo na tomada e tomar um choque, você nunca mais vai enfiar o dedo na tomada. Você precisa passar pela tribulação do choque para poder saber que ali não é lugar de enfiar a mão. Então é por aí. A tribulação era isso. E aí o profeta chega a um momento em que ele fala assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Tem um cântico na harpa que ele fala assim, não sei se lembra do ritmo não. Porque te abates, ó minha alma, você que sabe canta. E te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Todo mundo no refrão agora. Porque te abates, ó minha alma, e te corroves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Jó disse: o meu Redentor vive, e estou bem certo que ele vai se levantar a seu favor. Ou a seu favor por minha parte. Não foi Jó que disse não. Mas é isso. Tem hora que você tem que parar para si mesmo e dizer, olha só, fica quietinho aí. O monstro não é tudo isso não. Você fica potencializando a tribulação e não é isso não. Alma, baixa a bola, fica quieta. Jesus vai voltar para poder resolver o que tem que ser resolvido. E é essa fé que eu tenho que ter. Eu não tenho que ter a fé no conselho da igreja. Eu tenho que ter confiança. Mas a fé, o firme fundamento, não está no conselho da igreja, não está no irmão do lado, não está no diácono, não está no presbítero. Está no Deus que escolheu essa igreja para estar aqui nesse lugar. E que tem provado a cada dia para você que Ele está vivo, em pé no trono, olhando para você e provendo a cada dia as florezinhas para aquele jardim lá. São 3 semanas de jardim, já viram quantas flores tem ali? E é isso que eu tenho que olhar. E é isso que eu vou passar a olhar. Trazendo à memória aquilo que vai dar esperança. E para terminar, a gente vai falar desses 3 itens. Do trazendo, que é uma ação contínua. Deixa eu ler todos os sinônimos que eu coloquei aqui. Contínua, constante, persistente, trabalhosa, causadora de movimentos e resultado de outros movimentos. Isso é o trazendo. É o reino de Deus que é tomado à força, que eu tenho que pegar e levar para fazer. Quantas vezes Isaac não bateu na casa, vamos para a igreja? Eu falei, não vou não. Tô triste, tô abatido, tô cansado. Quero tomar meu Rivotril e ficar aqui. É Rivotril? Também então. Quero ficar aqui, na caverna que eu arrumei pra mim. Porque tem gente me perseguindo, porque eu acho que tudo coisa na minha cabeça. Aí alguém pegava e me levava à força, que nem criança, porque a vida se comporta assim, que nem criança. Aí chegava a vida, não é aquilo não. Uma conversa resolveu o problema. Mas eu achava aquela coisa, melhor miar o veneno, eu quero absinto, eu quero... Só faltava botar o Alcione e substituir pelos louvores, sabe qual é? E ficar lá curtindo a minha vibe do domingo à noite. Não, né? Tem mais de Deus pra gente do que isso, né? E esse é o trazendo. É aquela certeza. E quando eu falo isso pra você, mas você sabe que isso me dói tanto.
Porque o fato de eu estar falando não significa que eu viva integralmente isso não. Aqui é carne. Mas é um esforço. Não vou dizer que é sobre-humano, não. Mas é um esforço humano para poder viver isso que a gente fala. Para poder viver isso que a gente prega. É esse trazendo, é aquela coisa de todo dia. Sabe aquela coisa assim, olha só, mais uma vez eu errei, mas eu estou aqui. E eu não quero sair daqui. Eu não tenho outro lugar para ir. Esse é o trazendo. A memória é a construção feita a partir de lembranças. Memória não é a mesma coisa que lembrança, gente. Não é. É uma ligação com o passado sob forte influência do presente que visa algo futuro. Isso é a memória. Porque lembrança necessariamente é daquilo que aconteceu. E às vezes a construção da memória tem alguns fatores aí que não aconteceram tão bem assim não. Por isso quando alguém toma depoimento de outra pessoa, você tem que pegar 2, 3 que viveram o mesmo fato, né? Porque às vezes um imagina, tira da cabeça dele coisa que não existiu, né? Mas ele lembra, ele está dizendo que lembra, é uma lembrança dele. Mas que... E a memória é uma construção que é o quê? Ela é coletiva. E a maior memória que nós temos na igreja é a Eucaristia. Que é aquilo que a todo momento a gente repete. E que você não precisa só estar na igreja com o pão e o vinho para poder lembrar dele, não. Quando você estiver bebendo sua cerveja, você pode sim falar em memória dele. Quando você estiver com seus amigos, no momento de comunhão, você pode sim falar em memória dele, porque ele me deu condições de estar aqui em comunidade, em comunhão com os meus amigos, com a minha família. Eu não estou sozinho. E memória não se constrói sozinho. Assim como o cristianismo não se constrói sozinho, igreja não se constrói sozinho, Betel não é a construção de um homem ou de uma mulher só. Betel sou eu e Betel é você. Amém. Essa parede um dia vai cair. E Betel vai continuar. E a ICM vai continuar. Mas não é porque Betel e a ICM são extraordinárias, não. Porque qualquer como outra igreja, a placa também pode cair. Vai continuar porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém. E a sua vida está debaixo da promessa de um Deus que não é bobo. E Ele não vai deixar você no meio do caminho andando a esmo, não. Já viu quando alguém pega um cachorro, um animal? É muito difícil falar disso, porque é um ser, né? Mas coloca no carro, leva no meio da estrada e larga. Já viu isso acontecer? Você pega aquele que fica feliz quando você está ali, aquele que te ama, e simplesmente por conta de algum capricho, por conta de competência sua, eu não sei, você pega aquele animalzinho, bota dentro do carro, leva para um lugar onde ele não sabe onde é que é. Eu lembro que, se eu não me engano, foi o Diácono Isaac que me contou de uma gata, lá em Magé, que ele levou para muito longe. E eu não sei se foi porque foi abandonada não. Mas foi para muito longe. Em algum momento ele estava lá longe. E a gata, depois de um tempo, voltou com todos os filhotes. Caminhou quilômetros e trouxe todos os filhotes. Essa ainda conseguiu achar o caminho de casa. Mas por que eu estou falando isso? Porque é justamente aquilo que Deus não faz com você. Deus não ia te tirar lá de Barra Mansa, do frio da varanda, para poder te pegar pela mão, botar você no meio do caminho e ficar rindo da tua cara. E ficar curtindo o teu sofrimento. Deus não está jogando minha época Super Nintendo, videogame com você, PlayStation com você. É. Deus não viu Bom Dia e Companhia para ficar gritando PlayStation, PlayStation, para jogar com a sua vida. Não foi isso que aconteceu. Está debaixo da vontade dele. E para que isso? Isso serve para poder lembrar. É um fato que eu vou pegar lá do meu passado, uma certeza que eu tenho no meu coração, para poder construir a minha memória. Então eu vou trazer com o esforço, com a constância, com o trabalho, às vezes com aquele enfado, mas eu vou andar com aquilo. E eu vou saber que o de Jesus é mais leve, que se está pesado tem algum problema aí, eu tenho que entender. E normalmente, quando você tem um problema muito grande, ele fica bem melhor quando você faz com a comunidade. Um problema desse tamanho, quando chega aqui, você olha para os seus irmãos, conversa com um, conversa com o outro.
Aí alguém te fala assim, olha, mas por que você não faz isso? Aí você fala, é mesmo, não tinha pensado. Olha só, eu sofrendo à toa. Olha eu chorando à toa, gastando meus lenços de papel à toa. E a terceira coisa é a esperança, que é o X dessa questão toda. Por que esse profeta não falou, olha, eu quero trazer à memória aquilo que vai me fazer com que fique tudo pronto? Porque a esperança em si não é um fim. Não é verdade? O profeta bobo, ele queria esperança. Não, eu quero tudo pronto, né? Eu quero já minha casa pronta, meu carro, meu esposo ou esposa, meus filhos e filhas. Eu quero tudo pronto. Eu não quero ficar pedindo a Deus a esperança, porque a esperança não vai ser aquilo que vai me dar mais trabalho. Porque eu vou ter que esperar, mas quem espera não só espera sentado, tem que esperar trabalhando. E não. Deus não é gênio da lâmpada. Não é assim. Você pega, vou acabar apagando, esfrega e aparece 3 desejos. Vamos fazer a campanha dos 3 desejos. Do Jesus que é o gênio da lâmpada. E aí você bota, nada contra botar no papel, não, acho que é legal que você lembra. Sai para você depois ver quais são os seus objetivos. E daqui a alguns anos ver que aquilo nem era tão importante assim, e que você cresceu, né? Mas coloca no papel e acha que Deus tem que fazer, né? Vai fazer. Porque você está encarando Deus como gênio da lâmpada. E o que Deus faz não é te dar nada pronto na sua mão, a menos que você não consiga fazer. Ele vai te dar esperança. E o que é esperança? Uma pergunta que eu me fiz. O que é esperança, afinal? Será mais uma dessas palavras que se esvaziaram de sentidos e que só serve para poder embelezar a poesia? Que se eu juntar com flor, amor, lua, sol, vira um pagode? Será que é só essa velhinha verde que morre por último? O que afinal que é esperança? Porque ela é o fim daquilo que o profeta quer. Ele quer ser ressarcido de uma esperança que ele perdeu. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. São muitas perguntas. E a gente tem que entender, e precisa entender, que a gente não tem todas as respostas. Mas que as perguntas também não precisam ficar guardadas. E se existe um lugar que você pode perguntar e que você deve perguntar, esse lugar é a igreja. Durante muito tempo nos roubaram isso. Disseram pra gente que era pra entender, que era mistério, que era... Não, vou perguntar. Eu vou questionar. Mas eu não vou estar longe. Eu vou andar junto com meu irmão, perguntando, questionando, chorando, gritando, esperneando, mas eu vou continuar andando junto. Nada vai me fazer andar separado. E o que eu posso trazer memória para isso? E aí eu vou lembrar do apóstolo Paulo. E com isso eu fecho a Bíblia e termino. Se existe alguma coisa de boa fama, né, do alto, é nisso que eu tenho que pensar. Então, Diácono Jefferson, é isso que você vive? Claro que não. Tem hora que eu paro e olho, pra que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se eu estivesse lá, talvez, na igreja lá onde eu fui criado, agora eu estaria, talvez, pastor de um igrejão, com um programa na televisão, todo ano. Mas não. Jesus me chamou para Sião. Não é Jefferson, né? Então é do meu tamanho, é aquilo que cabe na minha vida, é aquilo que cabe na minha existência. Mas não é isso. Não é para isso. É para pensar naquilo que é do alto, naquilo que é de boa fama. E você vai se pegar muitas vezes fazendo exatamente o contrário disso. E você pode me pegar fazendo exatamente o contrário disso que eu estou dizendo. Mas eu tenho um pedido para você, me ame mesmo assim. Eu preciso de você. Mais do que nunca, a gente pode ter várias
questões na vida. Mas se estiver separado, fica muito pior. Eu quero ser igreja com você. Eu não quero ser igreja sozinho. Eu não sou ICM sozinho. Betel não sobrevive sozinha. Sobrevive com a igreja da Baixada, a igreja de Fortaleza. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Vamos só fazer uma adaptação? Sem parar, sem cessar. Vacilar sim, eu posso de vez em quando, eu sou humano. Mas eu não posso parar. Tremer, eu posso tremer de vez em quando. Mas nem por isso eu vou parar. Chorar, eu vou chorar todo dia. Jeremias escreveu um livro de choro e de lamento, está na Bíblia. Eu não vou me fazer de super crente porque eu não sou. Te convido a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. E a gente vai cantar essa música. Que não é só uma música, é uma oração de agradecimento ao Deus que te fez chamado, ao Deus que te fez movimento, ao Deus que manda o vento a hora que Ele quer. E esse vento nesse momento te trouxe aqui. E é aqui que nós estamos, e é aqui que nós vamos ficar, até que a vontade dele se cumpra. Tantas lutas, tantas dores, num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que em ti posso confiar, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Você pode cantar isso comigo? Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, Em ti eu posso me alegrar, com ousadia
declarar o o Deus a quem